Jesus, multiplica, ó Senhor, ó Pai, para que também eles possam ofertar na tua casa, e ó Senhor, seja bem empregado aqui, ó Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Senhor amado, agora também queremos ouvir a tua palavra. O teu servo está preparado, eu sei que o Senhor já preparou ele, ó Senhor, e tem uma palavra para o nosso coração. Senhor, abençoe-o, ó Senhor, o evangelista, ó Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amigo. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Som. Meus irmãos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui e eu quero louvar e agradecer a Deus pela oportunidade. Muito bom falar de Deus e é muito bom estar na presença de Deus. E melhor ainda é estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Abra a vossa Bíblia no Evangelho e Salmos capítulo 73. Nós vamos falar um pouquinho de Asaf. Asaf tem alguns ensinamentos da parte de Deus para a nossa vida. E eu creio que essa palavra já estava ardendo no meu coração desde a campanha que houve aqui. O Senhor colocou muito forte essa palavra no meu coração e eu creio que o Senhor vai falar muito para a igreja hoje aqui. Amém? Amém. A minha versão, irmãos, é um pouco diferente. É nova tradução da linguagem de hoje, mas a palavra é a mesma. Tá bom? A palavra do Senhor fala assim, Salmos 7,3, o seu verso 13, diz assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter a mão limpa de pecado, pois tu, ó Deus, me tem feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. 17. Porém, quando fui ao tempo, entendi o que acontece no fim com os maus. Amém? Podeis assentar, louvar o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma mensagem que é muito pregada sobre a igreja. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu pude entender, irmãos, que existem muitas pessoas que estão no caminho do Senhor, muitas pessoas que fazem a obra do Senhor, muitas pessoas são dedicadas a estar na obra de Deus, porque a Bíblia fala que grandes são as aflições dos justos, mas Deus equilibra todas elas. Nós sabemos que não é fácil ser evangélico, nós sabemos que não é fácil ser evangélico, nós sabemos que quando nós entramos dentro do templo do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa, o Senhor nos dá riqueza, o Senhor, Ele faz muitos prodígios, milagres e maravilhas na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, mas às vezes, irmãos, nós temos uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Quando no início do nosso ministério, o Senhor veio com uma promessa que às vezes que só eu e você sabemos. E
Irmãos, quando a gente perde a visão, a gente perde o reino. Quando a gente começa a olhar para as coisas do mundo e achar que Deus nos esqueceu, a gente está sendo ingrato ao Senhor. Quantas coisas Deus não fez por mim e por você? Tantas coisas que às vezes a gente acha, Senhor, mas cadê? Mas cadê? E o Senhor está falando para mim e para você. Lembra dos livramentos? Lembra da porta aberta? Lembra do seu pai que você orou? Eu curei ele. Lembra-te das coisas que um dia Deus fez por mim e por você. Quem era morto, eu vim do mundo. Eu sei o tanto que o ímpio sofre, o mais que o ímpio tem quando ele deita na cama. O travesseiro dele, a lágrima vem, a solidão vem, e Asaf achou que eles não tinham sofrimento algum. Mas o ímpio também sofre, como nós também sofremos pelo amor de Cristo Jesus. Mas é diferente. Nós temos um Consolador. Nós temos o Espírito Santo para falar: me ajuda. Não deixa eu cair. Me fortalece. Me dá paz. Oh glória. Me dá alegria. Aleluia. Nós temos um Consolador para conversar com Ele. E o Senhor está falando conosco aqui. Não olhe para o que está acontecendo no mundo. Não fica apavorado pelas coisas que estão acontecendo aí fora. Avião caído, irmãos. Está sendo abalado, irmãos. Tudo isso vai acontecer, vai, mas a igreja tem que ficar firme. Não tenha medo de sair para a rua. Não tenha medo de sair para trabalhar. Não tenha medo de sair para se divertir. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. A nossa vida já está entregue em Cristo. O dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao nosso Criador. O apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então nós estamos vivendo em Cristo. Nós temos que se alegrar, porque a morte do crente é ganho. Por mais que nós olhando e perdemos algum ente querido, nós somos carne, nós somos ser humano, mas nós temos que orar para alguém ser salvo. Se alguém da sua família não conhece a Deus, nós temos que pregar a palavra com amor, com carinho, com cajado, não é para ser cajado, mas o amor prevalece. O amor prevalece. O amor, ele sempre vai prevalecer. Independente de como está na sua casa. Às vezes o inimigo se levanta dentro da casa. Se não tiver alguém com o amor de Cristo, com a paz de Cristo, para acessar a fé, irmão, é só a tribulação. Nós temos que ser sensíveis ao Pai do Espírito Santo. A gente tem que ser esperto, porque o diabo ele se levanta contra os crentes. Ainda mais quando os crentes estão na humilhação. Nós temos que andar em espírito e em coragem. Nós temos que andar atento ao ouvir a voz do Criador. Porque às vezes, irmão, tem pessoas que ouvem mais o inimigo que a voz de Deus. E para isso nós temos que orar, ter o discernimento de Deus e saber que o nosso Deus é o nosso ajudador. É Ele que nos ajuda, irmão, em todas as nossas áreas. Independente da área que você está mais
Às vezes é obra de macumba, a obra de macumbaria. O crente tem que se levantar, fazer propósito com Deus, para quebrar esse feitiço, para quebrar essas brigas. Porque tem gente que tem inveja. Deus já está mudando algumas coisas. Tem gente, irmão, que não quer você na casa do Senhor. É como Ana e Penina. Ana, orando a Deus, para que Deus venha dar uma bênção para ela. E Penina estava lá. Você vai de novo para a casa de Deus? Você vai de novo lá, não está acontecendo nada. E você vai lá, ó, passa o tempo. Mas Ana estava no propósito. Ana, ela sabia quem era o Criador. Ela conhecia Deus. Não importa o que o mundo fala. O importante é que você sente entre você e Deus. Você e a sua comunhão com Deus. Porque nós somos crentes. A Bíblia fala que o mundo vai nos odiar. A Bíblia fala bem isso. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que ter o amor de Cristo para amar aquelas pessoas que nos odeiam. Porque é fácil a gente amar alguém que a gente ama. Isso é muito fácil. É muito fácil você estar perto de alguém que você gosta. Mas nós temos que fazer amizade. Muitas pessoas que às vezes, aquele ditado que o mundo fala, o meu espírito não bateu com ele. Está repreendido, isso não existe na igreja. A comunhão da igreja é em todos. É todos, é todos. Porque quando Jesus voltar, Jesus vai vir para nós. Lá no céu não vai ter divisão, irmãos. Não vai existir divisão por fora. Glorifica a Deus, irmão, pela comunhão que os irmãos têm aqui na igreja. Os irmãos são maduros na fé. Eu já consigo ver isso, graças a Deus por isso. Porque a gente já vem de outro ministério que é só por Deus. Mas a gente sabemos, irmãos, que tudo tem um tempo determinado por Deus. A Bíblia fala que era menino, falava como menino, agindo como menino. Tudo tem um tempo. E às vezes a gente não tem paciência com o novo convertido. Mas Asaf, ele começou a olhar do lado de fora. Mas Asaf, ele compreendeu, como é uma palavra bem rápida, Asaf, ele compreendeu que o ímpio, ele vai perecer. Se ele não se converter, ele vai perecer. E o fim dele vai ser mau. E a palavra de Deus fala que ele voltou no templo novamente. Ele entendeu o que vai acontecer de mim. Ele louvou a Deus. Ele começou a adorar a Deus. Porque a palavra de Deus fala no começo, aqui, ó, no capítulo, no verso 1 fala assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. E Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. E Asaf, quando ele se olhou, ele começou a olhar para o mundo e ele falou: será que valeu a pena eu servir a Deus? Será que valeu a pena eu ser separado? Será que valeu a pena eu estar em comunhão com Deus? Será que valeu a pena eu fazer tudo certinho e as bênçãos não vêm sobre a minha vida? Ele se achou indigno, mas ele estava certo. Ele estava fazendo o que era correto. Ele estava fazendo o que a palavra diz. Estava se desviando do mal, estava fazendo as coisas corretas. Mas ele mesmo se achava impuro por causa do ímpio. Não, irmãos. O ímpio pode falar o que quiser, como vai falar mesmo. Vai vir sobre as nossas vidas várias coisas, mas a gente tem que saber quem nós somos. Aleluia. Você tem que saber quem é você. Você tem que saber quem é você na sua casa, no seu serviço.
se alinhou junto com mim. Não tem que fazer isso. Porque não adianta, a palavra de Deus mesmo fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós só somos fortes em Cristo Jesus. Aleluia. Nós só estamos aqui saudáveis porque o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Aleluia. Porque se eu vim brincar com o inimigo, irmão, o diabo veio, né, roubar uma fé de espírito. Fala de pastor, mas isso é outra coisa. Mas o inimigo também fala, mas o inimigo também vem para roubar, ele vem para destruir, ele vem para acabar com a vida das pessoas também. Ele vem, ele tenta tirar, mas ele não consegue, sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos alicerçados na palavra, na oração, na devoção, com glória. Nós estamos no jejum, orando. Eu acredito muito, irmãos. Acredito muito em Jesus. Glória, glória. Eu não conhecia muito a pessoa de Jesus. Quando eu me converti, o pastor falava de Jesus, e eu não tinha Jesus, não convertido, eu só sabia, eu só tinha Deus no meu coração, não era nenhum. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele me libertou por completo. Aleluia. A libertação Glória. veio, porque eu abri o coração. Glórias. Eu abri o coração para Deus trabalhar. E Aleluia. o Senhor está falando aqui conosco, Aleluia. alertando a igreja, não para de fazer a obra, continua nessa tua força, porque muitas pessoas falam do filho pródigo, mas ninguém fala do filho que estava dentro da casa do pai. O filho pródigo saiu, mas o filho mais velho ficou dentro da casa. Por mais que ele não gostou, que veio o filho, que fez um monte de coisa, o filho mais novo, o irmão mais novo, mas ele estava lá na postura, porque errar é humano. O filho mais velho errou, mas ele ficou na postura dentro da casa do pai. Ele ficou junto com o pai ali, oh glória. Sabe por quê, irmão? Porque essa hora também vai chegar. Por mais que entra e sai, vai chegar uma hora que a sua hora vai chegar também. Porque o Senhor, ele conhece, oh glória. O Senhor, ele conhece os teus. Aleluia. O Senhor, ele conhece os teus. E a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Creia que Deus pode fazer muito mais daquilo que nós estamos pensando. Porque a palavra de Deus fala que o pensamento de Deus são maiores que o nosso. Graças a Deus por isso. Os caminhos do Senhor é bem melhor do que o nosso. Quantas coisas eu não passei para chegar até aqui? Eu não vou ver para o Senhor, mas não estou entendendo. Aí o Senhor falou para ele, que eu faço agora que não fez. Mas você vai ter o que eu vou fazer amanhã na sua vida. E quem foi Pedro? Glórias. Mas que Pedro andava com a espada, o Senhor deixava. Mas quem foi Pedro depois? O ganhador de almas. Oh, glória. Aleluia. O ganhador de almas. Eu creio, irmãos, que grandes obras Deus vai fazer, como já tem feito nesse lugar. Muitas vidas vão entrar por aquela porta. Muitas pessoas. Isso aqui é pelos olhos da fé que estou falando. Muitas pessoas drogadas, muitas pessoas da vida, muitas pessoas, irmão, que vai entrar, vai aceitar Jesus nesse lugar. Porque a igreja está viva, a igreja clama. Esse lugar é um lugar de adoração, de oração. Quando tem oração dentro do templo, irmão, tem conversão. É inevitável isso não acontecer, glória. Deus muda o cativeiro. Deus muda a história da igreja. Porque Deus, ele é grande. Ele é poderoso para salvar, para libertar, para restaurar. Eu não sei se você está orando
A minha esposa recebeu uma bênção. E caiu R$300 na conta dela. E eu falei para ela se tinha alguém que mandou o Pix, porque esse mandou comprado dá para devolver. Eu falei, ó, se tiver o nome da pessoa, você vai ter que devolver. Porque às vezes a pessoa mandou errado, você tem como devolver. E ela viu lá certinho, não tinha nome de ninguém. E ela até hoje fala, não sei como caiu os R$300 na minha conta. Glórias. Meus pais. Meus pais. Glórias. Você está entendendo? A resposta chega. Quando você menos espera, chegou a resposta. E o seu coração vai se alegrar. Porque quando eu prego um Deus de milagre. Deus fez milagre em mim. Porque Deus vai fazer um milagre na vida de alguém que está aí fora, que pode ser um maltrapilho. Deus lava, Deus limpa, glória. Deus ele faz muitas coisas. Muitas coisas. A igreja tem que crer. A igreja tem que colocar os pés do Senhor e deixar. Deixa no altar do Senhor. Asaf, quando entrou no altar do templo, aí ele compreendeu, ele disse assim, para encerrar no verso 28, fala assim: mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço de Deus o meu refúgio e anuncio o que Ele tem feito. Glórias. Que Glórias. interessante isso, né, irmãos? Que bênção, pode ver que foi aberto. Aleluia. Ele voltou para a posição, volta para a posição da onde Deus te colocou. Não saia da posição. Você é um soldado, você é valente, você é uma varoa valente. Fica na posição, porque o Senhor não está com você também. O Senhor quer ouvir a tua oração. O Senhor quer ouvir a sua oração. O Senhor quer ver você ativa na obra. O Senhor quer que você caminha. Porque o Senhor vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Faça. Eu esqueci aqui agora. Tem uma palavra que fala, vai para mim primeiro. Né? Eu esqueci. Eu acho que é segunda vez, né? Eu esqueci. Eu da memória. Mas faça primeiro para Deus, perdão. Faça primeiro para Deus. Aleluia. Depois Deus vai te recompensar. Faz isso. Às vezes a gente queremos ser o primeiro, não. Nós é sempre o segundo, o terceiro. Quem somos nós? Primeiro é Deus. Faz o seu volta ao seu devocional. Volta à sua oração. Volta ao primeiro amor. Oh, glória. Aleluia. Que o Senhor há de abençoar o seu povo. Aleluia. E quem está saindo daqui abençoado hoje? Saia daqui abençoado hoje, porque eu creio, eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Até o seu sono hoje vai ser diferente. Vai em paz para casa. Leva a paz para a tua casa, porque o Senhor vai te recompensar e as palmas louvam o Senhor. Em nome de Jesus.